Você tem algumas orações que ainda não foram respondidas? Existem algumas promessas sobre a tua vida que ainda não aconteceram. Tem coisas que você aguarda em Deus ansiosamente, não importa o tempo. Tem algumas coisas que você tem orado ao Senhor e parece que Deus não responde, ou ainda não chegou o tempo dele na sua vida. Se tem alguém, levanta a mão para mim, por favor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que vai chegar um tempo favorável sobre você. Vai chegar um tempo oportuno. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo oportuno. E vai fazer acontecer coisas extraordinárias sobre você, sobre a sua casa, sobre os projetos que Ele tem colocado no teu coração, sobre a sua família. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Mas não adianta eu liberar profecias se nós não vivermos o que a palavra nos orienta. Você pode procurar o pastor que for, a mulher de oração que for, mago gospel, nada disso vai funcionar. Porque Deus, Ele não vela por nós, Ele vela pela própria palavra que Ele libera. Então eu quero ler com os irmãos aqui algo que é poderoso, e que muitos de nós às vezes não nos atentamos porque algumas coisas não são respondidas. Olha o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, isso aqui é Jesus dizendo, João capítulo 15, versículo 7. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. Vou repetir o que Jesus está nos dizendo, não é qualquer um. Eu estou dizendo do próprio Deus encarnado, que Ele libera para a igreja dele. Olha, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, tudo que vocês pedirem, crendo, receberão. Só aqueles que querem receber isso, senta glorificando a Deus. Fica a tua Bíblia aberta, que eu vou continuar lendo. Pode ir a luz acesa, eu vou continuar lendo. Para que você viva aí, você precisa entender o capítulo. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador ou viticultor. E vocês são os ramos. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. E todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa dar mais fruto. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneças em mim. Então, para que eu tenha as minhas orações respondidas, eu preciso entender o que Jesus está dizendo agora para os seus discípulos. Ele inicia dizendo, eu sou a videira, não são vocês. Porque existe alguns no meio da igreja que eles se acham o dono da plantação inteira. Então aqui tem personagens. Jesus é a videira. Deus Pai é o agricultor, aquele que cuida, aquele que limpa, aquele que rega, aquele que prepara a terra. E nós somos os ramos. É necessário entender isso, porque tem pessoas que olham para você e elas se sentem os agricultores. Não é ramo. Elas olham para você e acham que deve dizer como deve ser a lavoura, mas são ramo. Existe uma videira e existe um agricultor. Nós somos os galhos,
os ramos. Nós precisamos ter isso muito bem definido na nossa vida. Que tem coisas que não competem a nós. Tem coisas que não é da nossa alçada. Tem coisas que não somos nós que vamos definir, designar. Nessa lavoura existe um agricultor. E ainda que você ache, ainda que essa pessoa ache que as coisas estão dando errado, ele está cuidando. Até porque o interesse maior em dar fruto é dele, não é nosso. Porque todo agricultor, ele planta algo esperando algo em troca. Não existe um agricultor, eu não estou falando de nós. Eu estou falando de um agricultor, aquele que vive da agricultura. Quando ele planta uma árvore frutífera, ele planta buscando colher fruto. Talvez eu e você comemos uma fruta e jogamos as sementes na terra e às vezes brota alguma coisa. Não é o nosso caso. Nós lidamos com acaso. O agricultor não faz nada por acaso. Tudo que ele faz com propósito. Deus, ele é intencional. E é por isso que você não pode sair daqui achando que a sua vida não tem valor. Que você não é ninguém no mundo espiritual. Porque se ele te plantou aqui nessa terra, é porque ele tem um propósito na sua vida. É porque você tem um valor na terra e no mundo espiritual. Então não saia daqui achando que você não é ninguém, não. Deus, ele é intencional. Deus não faz nada por acaso. Ainda que não pareça, esse agricultor está zelando, está cuidando. Mas ele planta esperando algo em troca. Fruto. A nossa geração, não estou falando dos irmãos aqui mais experientes, a nossa geração, a maioria de nós, não conhecemos árvores frutíferas. Só conhecemos as árvores quando nós vemos o fruto. Esses dias eu presenciei algo, um terreno, que nós estávamos vendo aqui para a igreja, e aí tinha alguns irmãos mais maduros, mais experientes, eles estavam olhando para uma árvore, e um falou assim, é tangerina. Eu olhei para a árvore, olhei para a cara dele. Aí o outro, não, é laranja da terra. Da terra? Aí o outro, não, é limão. Eu falei, meu Deus. Mas de onde vocês estão tirando isso? Ah, um é pela folha. Saímos de lá, irmão, sem descobrir qual era a fruta. Porque normalmente uma árvore é caracterizada pelo fruto que ela dá. E não pela folhagem que ela apresenta. Tem irmãos aqui mais experientes que vão olhar para um pé de árvore, que eu chamo assim, pé de árvore. Se eu, nem jaqueira, eu sei o que é jaqueira. Não sei. Mas perguntar ao pastor Carlinhos, o pastor fala, Carlinhos, é jaca. E que jaca? Jaca-pau. Eu falei, meu Deus do céu, tu lambe a folha e sabe que tipo de jaca que é? Porque a experiência da vida nos dá algumas condições de entender as coisas. Mas dizendo para nós mortais, os outros que parecem comigo, eu olho para uma árvore sem fruto, eu não consigo denominar que tipo de árvore é aquela. Eu chamo, é pé de árvore. Então, o que dá nome a uma árvore é o seu fruto. Se não apresenta fruto, aquela árvore, ela não se torna conhecida. Eu quero que você comece a aplicar isso agora para o mundo espiritual. Quando nós não damos fruto, nós estamos deixando a videira, que é Jesus, sem ser identificado pelo mundo. Porque o mundo está cego. Foi cegado por Satanás. E nós que somos ramos, que deveríamos estar dando fruto, não damos fruto. E quem está no mundo está olhando e está falando, não sei que árvore é aquela.
Ah, pastor, mas quem tinha que dar o fruto é a própria árvore. Não, não, não. Você já viu na jaqueira não, vamos continuar na videira. Para quem não entende, tá? Videira é o pé da uva. O que dá fruto não é o tronco. O que dá fruto são os ramos. A função do tronco é alimentar os ramos. A função dos ramos é dar fruto para que o tronco seja conhecido. Essa é a função. Nós fomos chamados para dar fruto. Todos nós estamos aqui na terra com um propósito: frutificar, para que a videira seja conhecida. Só que o problema é que nós estamos vivendo um tempo onde alguns acham que não precisam dar fruto. Pastor, não preciso dar fruto não. Eu fico em casa mesmo e tá bom. Eu fico só no banco da igreja, tá tranquilo. Eu não tenho que frutificar nada não. Primeiro que Deus não falou comigo, não senti nada. Não tenho desejo, me magoei. Algum momento o agricultor falou que para você produzir, você precisa de circunstâncias? Agora o que é interessante é saber que existem ramos que estão na videira e não dão fruto. Isso é possível. Calma aí, a videira é Jesus. Então, você não, eu não estou dizendo não, que está dizendo a própria Bíblia. Aquele que está em mim e não dá fruto. Então existem pessoas que estão nele, mas não frutificam. Isso é perceptível, porque Jesus é perfeito. Ele não usou a videira por acaso. Ele usou a videira de forma intencional. Essa era a árvore que era perfeita para o caso que ele queria aplicar. Porque existem galhos na videira que não frutificam, mas estão na videira. E na igreja não é diferente. No corpo de Jesus também não é diferente. Essas pessoas estão inseridas nele, estão no mesmo ambiente dele, mas não frutificam. É possível estar em Jesus e não dar fruto? É. A grande questão é você permanecer nele. Porque o verbo aqui é um verbo temporal. Aquele que está em mim e não dá fruto. Está é temporal. Eu estou hoje, amanhã eu posso não estar. Então começa a entender que na videira alguns estão temporariamente e outros são parte da videira. Esses permanecem arraigados nela e dando fruto. Então qual a condição, pastor, temporal então, já que você disse que é temporal, de estar? Dá fruto. Foi o texto que nós lemos. Porque aquele que está em mim e não dá fruto, ele arranca. Então eu posso estar em Jesus temporariamente, não estar produzindo. Agora não sou eu que vou te arrancar. Porque por mim você ficaria. Por mim eu daria até parte do meu fruto para você jogar para o seu galho. Mas esse mesmo Jesus que disse que tudo que nós pedíssemos crendo nós receberíamos, ele está dizendo o seguinte: que aquele que está em mim e não dá fruto, o agricultor corta e lança fora. É uma condição. Pastor, mas calma aí, me explica melhor aí. Fruto é a mesma coisa que dom. Eu não tenho muito dom, não.
Não mistura as coisas. Dom é presente de Deus. O dom independe do ramo. Dom é aquilo que o Espírito concede, habilidades que o Espírito concede, independente do ramo estar nele ou não. Como assim, pastor? É fácil que você entender. Olha o que o próprio Jesus vai dizer, ó. No meu nome, eu vou dar dom para vocês. Vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, vão operar maravilhas. Mas no final, eu não conheço vocês. Então, dom, Deus dá para quem quiser. Independe da minha condição de busca, de entrega, de estar nele. Quer outro versículo? Ele fala assim, ó, se nós não falarmos, até as pedras clamam. Ele falou assim, se você não fala, eu dou dom até para pedra. Teve um momento que um profeta, ele não atendeu a voz de Deus para profetizar. Deus foi lá e usou uma mula. Então, se Deus usou uma mula, irmão, Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser. Dom é presente. Dom não se discute. Eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que entram em parafuso quando vê uma pessoa prostituta sendo usada em profecias. Vê um adúltero pregando. Vê uma fofoqueira pastoreando. Dom é presente. Fruto é condição do ramo. Pastor, então o que é o fruto? Bíblia, Gálatas. O fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, temperança, alegria, domínio próprio. Sobre todas essas coisas não tem lei. Quer conhecer uma árvore que dá fruto? Um ramo que dá fruto? A frutificação dele não condiciona ao altar e nem ao microfone. A frutificação desse ramo não é vista colocando colete, nem no dia a dia da igreja. Quer conhecer um fruto de verdade? Anda com ele, come pão e bebe água. Você vai ver as palavras que vão ser liberadas, as palavras torpes, as mentiras, as falácias. É pessoa que fala mal dos outros, é pessoa que inventa fofoca, que inventa guerra, que inventa facção. Mas pode ser usado. Não conseguem entender que há uma diferença entre dom e fruto? Conseguem entender isso? Existe uma diferença entre dom e fruto. Dom Deus dá presente a quem Ele quiser, independe da gente. Fruto é algo que eu gero. Eu gero. E aí também não adianta você falar, poxa Senhor, eu queria paciência. Aí tu achar que Deus vai te dar um presente. Não. Ele vai te dar tribulação para você gerar. Você pede às vezes algumas coisas a Deus, que Deus te dá exatamente o contrário, e você fica reclamando. Ele está falando assim, eu estou te dando a oportunidade de você gerar. Tem alguns momentos que parece que Deus quer me testar. Eu vou para a fila do McDonald's, todas as filas estão travadas. Eu vou na fila que está andando. Quando eu entro, a fila está andando, a minha trava. A Ellen, meu filho, o que aconteceu, Ellen? É Deus me tratando. Eu chego assim mesmo, irmão, brincadeira. Deus me tratando. Estou exercendo domínio próprio para que Deus gere em mim paciência. Porque a minha vontade era, ai, feliz. Está passando gente na minha frente. Fruto nós geramos no dia a dia. Quando nós estamos nele. Porque fora dele também não conseguimos gerar fruto. E é preciso frisar isso aqui, porque agora está virando moda alguns galhos achar que pode ficar cultuando em casa. Não, eu sou do culto em casa, do Cristo em casa. Mas por acaso o galho pode dar fruto por si mesmo? Foi o texto que nós lemos. Você já viu algum galho cortado dar fruto sozinho da videira? Eu não preciso estar em igreja, eu só preciso ter Deus no meu coração. Eu não preciso viver em comunhão com os irmãos,
porque a maioria é hipócrita, é mentiroso. Prazer, você é outro. Que agora está virando moda e cada vez mais é uma das igrejas que mais crescem no Brasil. É a igreja Cristo em Casa, onde as pessoas acham que elas não necessitam mais estar em comunhão, elas só precisam ter Deus no coração. Mas eu falei de fruto, não falei de fruto? Eu citei Gálatas 5. Gálatas 5, ele tem uma continuação, versículo 13, vou ler para os irmãos. Porque vós, irmãos, que receberam o fruto, geraram o fruto, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Calma aí. Se o fruto ele é gerado para eu servir o meu irmão, como que eu vou servir em casa? Eu acho que todo mundo que um dia começou a iniciar o chamado da pregação já teve essa experiência. Talvez não contou para ninguém. Onde você chega para o espelho e tu treina a cara. Quando tu é mais novo, treina a cara, treina a voz. Você fala para o espelho, você sentindo o Senhor para você mesmo, seu pecador. Mas o fruto está dizendo aqui que ele é para servir o meu irmão. E como que eu vou servir meu irmão se eu estou servindo em casa? Que eu não quero ter comunhão com as pessoas. Eu não quero viver com as pessoas. Ah, pastor, você está citando um texto isolado, é? Então você está de novo, Paulo. Efésios capítulo 4, se os irmãos puderem agora abrir comigo, vamos ler esse texto comigo. Efésios 4, a partir do versículo 11. Dá aquele gás na luz, por favor. Isso. Efésios 4, 11. Agora ele está falando de algumas pessoas importantes. Olha, ele mesmo, isso aí é Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores, doutores. Para quê? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Só para aperfeiçoar a si mesmo? Não. Para a obra do ministério. Então, seja fruto ou seja ministério, ele é para aperfeiçoamento dos santos e para a obra, para o serviço. Não, o texto não para aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então é coletivo. Algo é dado individual para o coletivo. Até que todos cheguemos à edificação da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Olha Deus falando aqui, olha o apóstolo Paulo falando, olha, eu separo pastores, mestres, doutores, apóstolo, profeta, todo tipo de ministério, é para aperfeiçoamento do corpo. E por que alguns estão fazendo isso? Porque eles se deram a própria ganância, a astúcia da própria mente, tem atrapalhado muitos. Então nós temos que parar de achar que aquilo que Deus nos concede é só para mim mesmo, é só para o meu benefício. Deus não deu igreja para um pastor. Deus vai dizer aos profetas que Deus dá pastor à igreja. Então Deus dá ministério a pessoas, Deus dá dons a pessoas, nós geramos frutos para pessoas, porque nós temos que parar com essa
falta de educação e egoísmo de achar que tudo gira em torno de nós, que nós somos o centro da atenção, que Deus respondeu a minha oração, que Deus me... É um termo que no evangeliquez, Deus me honrou. Deus te honrou se Ele não divide honra com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. O que Deus fez por você não está ligado a você. Ele fez em você porque Ele ama outros. Aqueles que aqui são chamados, entenda, Deus não te chamou porque você é bonzinho, porque você é santo, porque você busca mais, porque você é isso e aquilo. Deus chamou porque Ele tem um povo separado para você ser usado para eles. Não é sobre nós. Porque se nós achamos que é merecimento, eu estou falando assim, eu estou anulando a graça. Não é isso? O que é graça? Favor. Eu não mereço, ganhei. Se perguntar para mim, Renan, por que Deus escolheu, meu irmão? Não sei. Se fosse eu mesmo, nem eu me escolheria. Não mereço. Mas já que Ele me escolheu, irmão, eis-me aqui. O que o Senhor quer, Senhor? Fala, eu quero ser sua resposta. Eu quero ser os seus pés, eu quero ser a sua voz, eu quero ser a sua boca. Aonde o Senhor quer me enviar, eu vou. Aonde o Senhor quer que eu toque, eu toco. Aonde o Senhor quer que eu profetize, eu vou profetizar. Aonde você quer que eu cure, eu vou curar. Aonde você quer que eu apacente, eu vou apacentar. Eu quero ser a tua resposta. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre a videira. É sobre a videira. Não quero ficar com os outros, pastor, porque tem pessoas que se acham muito, nós somos todos iguais. No mundo espiritual, nós somos todos iguais. Já ouviu essa expressão? No mundo espiritual, nós somos todos iguais. Mas quem disse isso? Numa árvore, todos os galhos são iguais, irmão? Responde para mim, sim ou não? Todas as folhas dos galhos são iguais, sim ou não? Então por que nós achamos que no mundo espiritual todos nós somos iguais? Se todos nós fôssemos iguais, Ele não escolheria uns para apóstolo, outros para mestres, para profetas. Só esse texto, pastor? Não. Lembra de Jesus contando a parábola das minas, dos talentos? O reino de Deus é comparado a um homem que foi viajar. Só que antes de viajar, ele chamou 3 dos seus servos. A um ele deu 1, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 5. Cada um conforme a sua capacidade. Opa! Então Deus nos entrega conforme a capacidade. Se um recebeu 5, outro 2, outro 1, então quer dizer que pessoas têm capacidade diferente? Sim, irmãos. Eu não preciso ser idiota para entender isso. Todos nós entendemos. Nós somos seres diferentes, nós somos ramos diferentes. Agora o que não pode é um ramo que hoje recebe uma capacidade maior achar que é melhor do que o outro. O que não pode é porque Deus um dia te deu 5 de capacidade, você achar que é mais importante do que o outro. Porque quem tem que dizer quem é importante não é o galho, mas o agricultor. O galho não precisa ficar se mostrando, ele só precisa produzir. Deixa que os outros falam, você só precisa produzir. Tem um monte de gente falando que tem fulano que não produz, que fulano não faz isso, não faz aquilo, só quer se mostrar, meu irmão. Eu não tenho tempo para ver isso, só tenho tempo para produzir. Eu não consigo entender pessoas que gostam tanto de falar dos outros, é porque tem muito tempo, não está produzindo nada, tem muito tempo para falar dos outros. Eu não tenho tempo para perder, irmão, eu preciso produzir pelo reino. Eu não sei se o irmão A, o irmão B, o irmão C está produzindo, não sei, porque não compete a mim. O que eu preciso fazer, o que Deus me designou a fazer como ramo, é produzir para Ele. Eu não tenho tempo para ficar olhando para os outros ramos. Tá, pastor, mas como nós identificamos esses ramos? Você consegue identificar? Porque existem fases na vida que fruto não gera. Existem fases na nossa vida que parece que não há produção em nós. Mas não está ligado a você, está ligado à estação própria. Porque a maioria dos frutos, eles têm estação própria. Porque tem gente que está querendo gerar, está desesperado por gerar,
Está desesperado, mas ainda não chegou o tempo de Deus para você gerar. Qual o tempo? É o tempo de você fortificar ainda os seus ramos. Mal brotou e já quer gerar. Calma, fortifica. Porque se você gerar sendo um broto ainda, você não vai conseguir suportar os cachos daquilo que Deus tem para te dar. Então, entenda que existe um momento de fortalecimento para depois chegar o tempo de frutificação. Mas tem momentos na nossa vida que até quem produz, parece que nós estamos no inverno, onde folhas caem, aonde broto não nasce. Quem está de fora está olhando assim, e morreu. Então não morreu, é porque ainda não chegou o seu tempo de gerar. Calma. Mas ainda assim eu consigo conhecer um galho que gera e que não gera. O galho que não gera, ele logo quer crescer. Estou falando a videira. Ele quer crescer e quer ir para o alto. Quer broto ainda. Quer aparecer. E a postura de um galho que gera, você reconhece de longe por quê? Porque o peso do fruto um dia envergou a sua estrutura. Enquanto uns estão chegando que não frutificam, querem, ó. Existem outros que frutificam, mas mesmo sem fruto, a postura deles, ó, é de, ó. Mas fulano está se aparecendo, não tem problema não. Importa que eu carrego algumas coisas que eles ainda não carregam. Já olhou alguma árvore assim? Que você vê alguns galhos arriados e outros galhos bem em pé. É porque aquele galho arriado, ele tem a experiência da vida de tanto gerar, e o peso daquilo que ele gera enverga a sua postura. Isso se chama humildade. O que não gera tem a característica de se amostrar, de se vangloriar, de se apresentar. E o que gera, não tenho tempo para isso. É muito peso da glória sobre a minha vida. Eu vim aqui para dizer, ei, para de querer ficar competindo com outros. Para de ficar se comparando com outros. Se fulano está tendo mais oportunidades do que você no altar, isso independe. O que importa é você gerar o fruto lá fora. Aqui, irmãos, ó, isso aqui sinceramente não serve. Pode servir para like, porque alguns gostam de gravar, gostam de recortar. Eu também sou um que gosto de recortar, postar, gosta de fotinha bonitinha. Meu irmão, isso aí não serve de nada no mundo espiritual. Porque Jesus vai dizer que aquele que recebe o seu galardão aqui na terra já recebeu. Muitos de nós estamos brigando por galardão terreno, quando nós deveríamos estar buscando o galardão ser reconhecido pelo céu. Você não precisa. Ah, pastor, já que você está falando, então eu não preciso fazer, então eu não preciso servir não, né? Então eu vou continuar aqui no meu chamado de 007, escondido. O que Deus te deu é para frutificar. Porque aquele que não frutifica, o texto que nós lemos aqui, vai dizer que será cortado. Será cortado. Pastor, mas o que o senhor me diz de brotos que já nascem já frutificando? Porque tem algumas pessoas aceleradas mesmo. Tem uma pessoa que já se converte, já, meu irmão, já pregando, já ganhando alma. Fala, meu Deus do céu, e aí? Porque tem alguns galhos mais antigos que ficam com ciúme. Deixa os brotinhos frutificar, gente. Deixa eles produzirem fruto para a videira. O novo não pode se comparar com o mais velho, e nem o mais velho se comparar com os mais novos. Não, porque eu estou aqui mais tempo. Chegou agora, já está sentado na janela. Deixa sentar na janela, irmão. Você já teve essa oportunidade? Um dia você foi broto. Um dia você foi novo e alguém te deu uma oportunidade. E agora chegam os mais novos, nós queremos, não, é tudo nosso. Não, não. Todos têm a oportunidade de frutificar. Todos têm a oportunidade de crescer. Todos têm a oportunidade de desenvolver. Nós temos que entender que nós temos um lugar nessa lavoura. Nós somos ramos. Para de querer se achar o agricultor. Para de
querer se achar ser o dono da lavoura. Quer ser reconhecido, reconhecida, frutifica. Dá frutos para o reino. Serve a tua igreja. Vive para o Senhor. Ora no teu quarto no secreto, que Ele no secreto te recompensará. Não tem oportunidade de subir para orar não? Vai para o monte orar. Não tem oportunidade para pregar? Vai para os hospitais pregar. Vai para a porta do mercado. Vai para as feiras. Olha, está tendo culto sub-11 lá, ó. Eles estão precisando de pregadores. Se oferece lá. Está aqui a missionária Michele que orou por mim agora. Ela fica pedindo para vir pregadores na consagração. Fica pedindo o pastor Reinaldo para vir pregador na tarde profética. Eu estava dirigindo o culto das 5. Não vi um cantor, exceto o Michele Louvor. Mas todos eles vêm no culto das 19. Porque o culto das 19 é o culto das estrelas. Não tem oportunidade, tem oportunidade. O que mais tem é oportunidade. E se não tiver aqui, tem uma igrejinha ali. Tem oportunidade. O problema é que nós queremos status. Nós queremos reconhecimento. Quando a glória deveria ser do tronco. A nossa função é frutificar. Não é buscar reconhecimento humano. É por isso que nós temos vivido um evangelho fraco. De pessoas doentes, enfermas espiritualmente. Que no primeiro vento saem da igreja. Porque não estão buscando o que deveria buscar. Na verdade, são galhos que já foram cortados há muito tempo. Mas continuam pendurados na árvore. Como assim, pastor? Esse dia eu estava jogando bola. E no campo que nós jogamos bola, eu olhei uma árvore. E eu vi que numa árvore muito verde tinha um galho muito seco. Eu gosto de observar as coisas, eu fui chegando mais para perto para ver. Eu falei, como que pode uma árvore bem frondosa, toda verde, ter um galho seco? Eu fui chegando mais perto para ver. Porque quem está de longe não consegue enxergar direito. Tem pessoas que estão de longe e está criticando porque está longe, porque se estivesse perto, teria a visão real. Critica a igreja, critica o ministério porque está longe. Se estiver perto, você teria vendo a realidade. Mas quando está longe, você se engana. A visão, ela acaba enganando. Então, quer conhecer algo, chega para perto. Quanto mais perto você chegar, melhor você vai ter visão. E eu cheguei perto dessa árvore e olhei para ela bem. Eu entendi. O galho já havia sido rompido da árvore. Só que ele só estava na árvore porque se apoia nos outros. Conhece crente assim? Eles querem continuar na árvore, mas sempre apoiado nos outros. Não tem vida nenhuma, já morreu, já não produz, não faz mais nada. Mas só está na árvore porque se apoia nos outros. Ele prefere estar ali sendo visto pelos outros, para achar que os outros pensam que ele está, mas no fundo não tem vida. Porque não existe vida se não estiver na videira. Porque a vida, ela vem da videira. É do tronco que vem todos os nutrientes para que nós ramos venhamos a crescer e produzir. Não existe forma de nós produzirmos, gerarmos para Deus, termos vida, se nós não estivermos recebendo dele aquilo que nós precisamos. E aí eu começo a entender o versículo que nós lemos, e aqui eu termino. Se vocês estiverem em mim, está conectado em mim. Só conectado em mim, não. Se as minhas palavras, aquilo que sai de mim, estiverem em vocês, se vocês estiverem conectados em mim, e aquilo que sai de mim estiver dentro de vocês, se vocês estiverem fincados em mim, e tudo que sai do céu estiver em vocês, olha, tudo que vocês pedirem, vocês receberão.
Fica de pé comigo, por favor. Quero encerrar essa palavra. Aquele que não dá fruto, ele corta. E se eu sou cortado, eu não tenho vida. Existem alguns galhos aqui que estão mortos. Existem alguns galhos aqui que estão mortos. Tinha duas coisas que eu gostava de ver na televisão. Deus me libertou da TV. Graças a Deus. Duas coisas que eu assistia na TV muito: Animal Planet e Discovery Channel. Eu sempre gostei de ver sobre natureza, animais e natureza. E algumas vezes eu pude ver que em Israel, exatamente na cultura onde Jesus estava falando, eles têm o costume de, na videira, enxertar galhos cortados. Isso é poderoso. Os agricultores em Israel, eles pegam galhos de videiras que são selvagens, vou usar esse termo, cortam na posição correta e depois abrem feridas na videira e ali enxertam. Isso se chama enxertar. Aí você vai lembrar de Paulo falando que nós fomos enxertados. Você acredita que esses galhos enxertados são os galhos que mais produzem para aquela videira? Mas pastor, você está falando que é enxertado um galho de uma videira de outra espécie, um ramo de outra espécie, numa videira que produz. Eles pegam um galho de uma videira selvagem e enxertam na videira, e esse galho é o que mais produz. A ferida é aberta na videira, a ferida não é em você. Porque alguns foram rompidos achando que foram rompidos por feridas que os outros causaram. Não. Nós somos rompidos porque nós não damos fruto. A causa que não dá fruto pode ter sido algumas coisas: mágoas, frustração, abandono. Isso acontece. Isso acontece pelos outros galhos, pela videira e pelo agricultor não. Mas o agricultor, ele tem a sabedoria de enxertar na ferida da videira de Jesus, e naquela ferida atar, e com o tempo a própria videira cicatriza aquele ramo começa a ter vida, e não somente ter vida, começa a produzir mais do que outros. Eu estou trazendo isso aqui porque existem alguns galhos que foram cortados. Estão achando assim: eu já fui cortado, já era. Eu já tive um tempo, pastor, que eu era da igreja. Pastor, você pode não achar, mas eu já produzi muito. Eu sei disso. Mas enquanto houver o cheiro das águas, e enquanto a ferida da videira estiver aberta, se você permitir o agricultor te enxertar nela, meu irmão, eu sei que tem pessoas aqui que já estão chorando e sabem que Deus está falando contigo mesmo. Eu vim aqui como um profeta para dizer que ainda existe vida em você. Não há vida em você, mas pode gerar vida através de você. Se você se permitir ser entregue na mão do agricultor para que ele te limpe, porque todo enxerto é assim, ele precisa limpar, ele precisa tratar. Tem algumas folhas que ele precisa tirar de você ainda. Tem algumas coisas que ele precisa corrigir. Mas se você permitir ele te enxertar, ei, o céu será o limite para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida.